Você acredita na justiça? E se eu te dissesse que em pleno século XXI, crianças continuam sendo condenadas a coisas horríveis pela justiça? Condenadas não por serem monstros, mas por estarem talvez no lugar errado e na hora errada. Neste vídeo, você vai conhecer 7 histórias reais, 7 vidas que carregaram o peso de uma sentença maior do que qualquer infância deveria suportar. 7 crianças que ouviram da justiça. O fim delas seria a morte. Eu sou fragmentado, então vamos para o vídeo. Em 7º lugar, o caso de George, Estados Unidos, 1944. George era apenas um menino negro, de 14 anos, que vivia numa pequena cidade da Carolina do Sul, durante os anos sombrios da segregação racial nos Estados Unidos. Em março de 1944, 2 meninas brancas, uma de 7 e outra de 11 anos, desapareceram. Porém, foram encontradas mortas, com sinais de espancamento, e a polícia agiu rapidamente. Rápido até demais. George foi levado para interrogatório, sozinho, sem advogados e sem os seus pais. Bastaram apenas 10 minutos e a polícia alegou que ele confessou o crime. Não havia gravação da confissão. Não haviam testemunhas. A família tentou impedir tudo, mas não deu certo. O julgamento durou apenas 3 horas. A defesa não apresentou nenhuma prova. George foi considerado culpado por um júri composto exclusivamente de homens brancos. E 84 dias após a sua prisão, ele foi executado na cadeira elétrica. Tão pequeno que, segundo a história, precisaram usar uma Bíblia como apoio para a cabeça dele alcançar os eletrodos para o choque. 70 anos depois, a justiça reconheceu o erro e afirmou que George era inocente. Mas do que adianta isso agora? Em 6º lugar, caso Makwan, Irã, 2007. Makwan era um adolescente curdo no Irã e aos 13 anos foi acusado de abuso sexual e homossexual contra outros garotos. Acusações que mais tarde seriam desmentidas pelas próprias vítimas. Mesmo assim, anos depois, já com 21 anos, ele foi condenado à morte. Durante o julgamento, ele declarou que havia sido torturado para confessar o crime e não foi ouvido. Apesar de protestos internacionais, inclusive da Anistia Internacional e da ONU, o Irã manteve a sentença e o garoto foi executado em 2007 sem aviso prévio à família ou aos advogados. O próprio chefe judiciário iraniano, após a execução, declarou que houve um erro processual e que o caso era inválido. O jovem escreveu antes de morrer: "Não sou culpado, sou inocente. Por favor, não deixem que matem outra criança como eu." Mas o mundo não o ouviu a tempo. Em 5º lugar, o caso Murtaja, Arábia Saudita, 2011. Murtaja tinha apenas 10 anos quando participou de uma passeata de bicicleta com outras crianças, pedindo mais liberdade em seu país. Aos 13 anos foi preso pela polícia saudita, acusado de incitar rebelião. Ele foi torturado, mantido em solitária por meses, sem direito a nenhum advogado. A promotoria exigia pena de morte. Entre os crimes atribuídos a ele, participar de protestos, distribuir panfletos e usar um megafone. Após anos de pressão internacional,
A Arábia Saudita comutou a pena para a prisão. Murtaja foi libertado em 2022, após quase uma década atrás das grades, mas a sua infância ficou presa para sempre, nos anos de tortura e violência que ele sofreu naquele lugar. Em quarto lugar, o caso Hassan, Irã, 2006. Hassan era um jovem de 17 anos que se envolveu em uma relação com outro garoto. A família do rapaz alegou abuso sexual. No Irã, relações homossexuais são criminalizadas, e o jovem foi preso e julgado às pressas. Apesar da alegação de que não foi consensual, ele foi condenado à morte, e em 2016 ele foi executado. A família só foi informada depois que o corpo já estava enterrado. Em terceiro lugar, o caso de Faisal, Paquistão, 2001. Em 1999, Faisal, um jovem de 15 anos, foi acusado de assassinato no Paquistão. As provas eram frágeis, a defesa fraca e a sentença brutal. 2 anos depois, ele foi executado por enforcamento. Diversas organizações denunciaram que ele era menor de idade e que o Paquistão havia assinado tratados internacionais que proibiam esse tipo de pena. Mas mesmo assim, a execução foi adiante. Mais um nome que o mundo engoliu sem contestar. Em segundo lugar, o caso de Zara, no Irã, 2007. Zara era uma jovem médica iraniana. Foi presa por estar com um namorado em um parque, algo considerado imoral segundo a política de moralidade do país. Ela foi levada a uma delegacia. Em menos de 48 horas, estava morta. A versão oficial disse que ela se suicidou, mas o corpo apresentava sinais claros de agressão. A família denunciou a tortura e o caso nunca foi investigado a fundo. Zara morreu sem julgamento. Em primeiro lugar, o caso de Ali, Arábia Saudita, 2012 a 2021. Ali era sobrinho de um importante clérigo xiita. Aos 17 anos, participou de protestos pedindo mais liberdade religiosa, e a polícia o prendeu, o torturou e extraiu dele a confissão do crime. A sentença? Morte por crucificação. Sim, exatamente. Crucificação. O mundo se revoltou. Campanhas surgiram em dezenas de países. E após 9 anos preso, a pena foi comutada. Mas ele ficou a vida inteira dentro de 4 paredes, na prisão, esperando o dia da sua morte. Essas crianças não foram apenas vítimas de seus atos, ou da justiça. Foram vítimas de sistemas que se recusaram a vê-las como humanas. A pena de morte infantil é proibida por tratados internacionais, mas ainda hoje continua acontecendo nos bastidores da indiferença global. Mais de 150 países proíbem a pena de morte para menores, mas em pelo menos 6 deles, crianças ainda podem ser executadas. Se a voz delas foi silenciada, então que a nossa ecoe por elas. Eu sou o Fragmentado, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal e deixe seu like se gostou do vídeo. E se você quer um vídeo interessante para assistir a seguir, está aqui uma recomendação de vídeo para você. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.